Mais uma vez, muito bom dia aos amados irmãos e amigos. E nessa manhã, o assunto de hoje é verdade. E para começar o tema de hoje, preparem-se, peguem suas Bíblias, que hoje nós vamos usá-la muito. Aliás, temos percebido nos dias de hoje que a Bíblia, a palavra de Deus, que é verdadeira e inerrante, tem sido muito atacada. Aliás, tremendamente atacada. As pessoas, quando não conseguem fazer o que a Bíblia orienta, ou não conseguem ou não querem estudar o suficiente para entender, assim como nós procuramos uma pedra preciosa numa mina, ouro, assim é a palavra de Deus. Você precisa cavar, você precisa buscar e você vai ter preciosidade de vindas de Deus para a sua vida. E as pessoas que não conseguem isso, que estão afastadas dos caminhos de Deus, tentam alterar a Bíblia, querem adulterar a palavra de Deus, muitas vezes por não conseguirem entender a maravilha que Deus deixou para nós. E assim como naquela parábola da raposa e das uvas, a raposa chegou num vinhedo, viu aqueles cachos lindos de uva, e aí como ela não conseguiu, ela saiu, deixa pra lá, estavam verdes mesmo. Menosprezou aquilo que estava maduro, saboroso, pronto para ser degustado. Assim é a palavra de Deus. Ela está pronta para nós. Mas através do Espírito Santo é que você entende o que ela quer dizer. O Espírito Santo, ele revela a palavra de Deus deixada através dos seus servos ao longo de anos. Eram homens? Sim, eram homens, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, a Bíblia, ela é um milagre na nossa vida. Eu tenho falado várias vezes, inúmeras pessoas, inúmeros reinados tentaram destruir essa palavra, mas ela é milagrosa. O livro mais lido em todo o mundo, mesmo sendo tão rebatido, tão combatido. Então, dê valor à sua Bíblia. Leia a palavra de Deus todos os dias. Um pouquinho que seja. Um versículo que seja. E você vai ver que a palavra de Deus não volta vazia. Ela faz. Tenha humildade para se colocar diante de Deus e pedir: Senhor, me revela os teus segredos. Eu tenho falado aqui, a Bíblia, eu não, várias pessoas falaram isso, quem sou eu para trazer para mim? Mas várias pessoas falaram que a Bíblia é uma carta de amor que Deus deixou para a humanidade. Então abra essa carta e vamos ver. Hoje a porção é verdade. E abram suas Bíblias em João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta. E falando em verdade, nós temos alguns amigos que foram morar em Portugal. E em Portugal, as pessoas têm uma coisa chamada frontalidade. Os portugueses, quando chegam aqui no Brasil, eles acham os brasileiros muito mimizentos. E, por vezes, eles dizem que nós somos até falsos. Por que será que os portugueses acham isso de nós? Porque lá em Portugal, eles usam muito
a frontalidade. E o que é frontalidade? É a qualidade do que é frontal, de frente. Franqueza, sinceridade. Então, é assim, falar tudo o que pensa, sem filtro, sem papas na língua. E muitas vezes eles falam sem se importar com o que os outros vão pensar ou vão sentir. Em geral, essa é a frontalidade. É falar na lata. E a frontalidade, por muitas vezes, ela é confundida com má educação. Mas por vezes pode até ser. Então você tem que diferenciar o que é a frontalidade, falar com sinceridade, de ser mal educado. Muitas vezes a pessoa usa a ideia, eu falo mesmo, eu falo na lata, e muitas vezes se torna mal educado. E também, por vezes, pode se tornar agressivo. Existe uma linha muito tênue, muito fininha entre essas três coisas. Você precisa diferenciar frontalidade de má educação e de agressividade. Porque você pode sim falar a verdade sem magoar as pessoas. Então, quando você muda para Portugal ou para algum país europeu, muitas vezes você se confronta com esse tipo de comportamento. E aqui o brasileiro, ele é muito sensível, muito emotivo. É uma tendência do latino, né? A gente brinca sempre, novela mexicana, aquele dramalhão. É uma tendência latina mesmo. Essa coisa de mais sentimento, mais... as palavras fazem muito sentido, não gostam muito de serem confrontados. Então, hoje, nós vamos falar de algo que muitas vezes nós temos dificuldade por conta da nossa própria tendência à emoção acima da razão. Então, vamos lá. A verdade, ela incomoda. Pessoas muito verdadeiras, elas não são muito agradáveis. Então, pessoas verdadeiras não agradam. Porque muitas vezes as pessoas não querem ser confrontadas naquilo que elas fazem ou falam. E não é possível você agradar a todos, tá? Então, fale a verdade, sempre. Procure uma forma que não seja agressiva, que não seja mal educada, mas fale sempre a verdade. Porque você fazendo isso, você pode até não agradar a todos, mas você irá agradar a Deus. Deus se agrada com a verdade. E falamos sobre frontalidade, né? Agora vamos falar sobre acareação. Ei, que palavra é essa? O que é isso? Vou explicar. Acareação é uma forma de apurar a verdade de declarações ou depoimentos, confrontando duas pessoas frente a frente. Acareação. O que no nosso dia a dia a acareação se faz importante? No quê? Quando você tem algum conflito, uma pessoa diz uma coisa e outra diz outra a respeito do mesmo assunto, você não tem como saber quem está falando a verdade, muitas vezes. Então, quando você faz uma acareação, você confronta as duas opiniões e você observa a atitude e o argumento das duas pessoas. E nessa confrontação, você muitas vezes percebe
até que as duas pessoas estão certas, com pontos de vista diferentes, ou as duas pessoas estão erradas, ou até você percebe quem está mentindo. Porque geralmente na acariação, o verdadeiro, ele é firme no seu posicionamento e ele traz a sua argumentação comprovando a verdade. E outro, quando você vê a pessoa titubear, não foi bem isso que eu quis dizer. Não é bem assim, eu quis falar assado. Quando você vê muita desculpa, aí você percebe que existe uma meia-verdade ali, ou até uma mentira. E ali na acariação, ela cai por terra. Então, aprendemos o que é frontalidade e o que é acariação. E essas duas coisas envolvem verdade, que é o tema de hoje. Então vamos lá. Dizer a verdade hoje em dia está até perigoso. Está havendo uma perseguição por você falar as verdades. Coisas óbvias estão sendo questionadas. Coisas que sempre foram tomadas como verdades absolutas estão sendo colocadas como mentira ou como discurso de ódio. Verdades, coisas reais. E estão criando até leis genéricas, sabe? Aquela coisa assim que envolve coisas nebulosas, para enquadrar as pessoas que não concordam com alguns abusos que estão acontecendo na nossa sociedade. E nós temos percebido isso. Pessoas inocentes, pessoas que falam o que os seus olhos enxergam, o que os seus olhos estão vendo, estão sendo colocadas na cadeia por falarem a verdade. É um absurdo, mas é o que tem acontecido nos dias de hoje. A verdade tem sido perseguida. E no seu lugar tem sido colocado coisas absurdas. Até a biologia está sendo questionada. XX para a mulher e XY para o homem não muda. Não muda. Você pode mudar o seu exterior, mas a sua genética não muda, não se altera. Não dá para questionar a genética. Mas muitas coisas têm sido colocadas no nosso dia a dia, colocando em xeque verdades absolutas. Abram sua Bíblia em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Essa é a realidade. Porque o mundo está no maligno, coisas como essas que têm acontecido ao nosso redor, absurdos questionando verdades, têm acontecido. Porque o mundo jaz no maligno, ele está no maligno. Então, outra coisa que eu quero questionar nessa manhã, a respeito da verdade, é o perigo das meias-verdades. Meias-verdades. Daí, dessa situação de não é bem verdade, é uma meia-verdade. Por causa dessas coisas, tem surgido ao longo dos anos seitas e heresias. E tem uma frase que diz assim: o maior inimigo do perfeito é o quase perfeito. Então, podemos dizer que o maior inimigo da verdade
é uma meia-verdade. É pegar uma verdade absoluta e mascarar e tirar pedaços dela e falar um pedacinho da verdade e acrescentar um pouquinho de mentira, um pouquinho de engano. Pastor Natanael sempre falava que uma gotinha de veneno num copo era o suficiente para envenenar quem absorvesse aquele líquido num copo d'água. Então, entendam que uma meia-verdade, ela é uma mentira. A verdade é absoluta. E é sobre isso que nós vamos ler hoje, em vários versículos bíblicos, falando sobre verdade. Aí, essa semana, eu ouvi um jornalista chamado José Maria Trindade falando o seguinte: uma meia-verdade mais emoção mais uma frase de efeito, ela é igual a fake news. As chamadas fake news de hoje. Uma meia-verdade, onde você junta um pouco de emoção e uma frase de efeito, pronto. Aí está o ingrediente para fake news. Interessante, né? E é isso que tem acontecido. Vamos lá. Abram suas Bíblias em 3 João, terceira carta de João, no versículo 4. Esse só tem um capítulo, então é no versículo 4. Não tenho maior gozo, alegria, do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Deus quer que a gente ande na verdade. E a verdade, hoje em dia, está difícil. Mas é o que Deus quer. Por isso que Jesus falou sobre a porta estreita. Não é fácil você ser verdadeiro num mundo que quer ouvir mentiras. Agora vamos ouvir o contrário. Abram lá em Isaías 30, versículos 9 e 10 na sua parte B. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, e tende para nós enganadoras lisonjas. Na primeira parte, é Deus falando que o povo é rebelde e os filhos são mentirosos, que não querem ouvir a lei do Senhor. E nessa segunda parte, é o povo pedindo o que eles queriam ouvir. Não profetizeis para nós o que é reto. Eles não queriam saber o que era reto, o que era justo. Falem coisas aprazíveis, que nos agradem. E tende para nós enganadoras lisonjas. A gente prefere ouvir coisas que sejam boas para nós, que nos elogiem. A gente não quer saber da verdade. A gente não quer saber do que é correto. A gente quer ouvir o que nos agrada. Então veja aonde o povo estava se encaminhando. A lei do Senhor, que era a verdade, eles não queriam ouvir. Só queriam ouvir mentiras. Coisas que agradassem aos seus ouvidos e aos corações. Que não corrigissem seus erros. Era isso que eles queriam. Lá em 2ª carta de Paulo a Timóteo, versículo 4, capítulo 4 e versículo 4. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E desviarão os ouvidos da verdade. O que eu falei que era a verdade? A lei do Senhor. A palavra de Deus é a verdade. Mas eles estavam desviando seus ouvidos
e indo para fábulas, para coisas que eram engano, que eram contos, que eram coisas que não tinham, podia até conter a verdade, mas não eram a verdade. Agora, quando a gente fala, a gente usa um órgão muito importante, que é a língua. Quando a gente fala, utiliza um membro pequenininho no corpo, mas que a Bíblia fala que tem um poder muito grande, um poder de incendiar, um poder de destruir, de desviar, a língua. E aí, quando você utiliza a língua, existem 3 coisas que devemos considerar. Número 1, impulso. Número 2, consideração ou deliberação. O que é isso? É analisar os prós e os contras do que você vai falar. E em terceiro, a fala propriamente dita. O impulso, né? Pensou, eu pensei isso, eu já vou falar. Não, espera, tem uma segunda fase. Considera o que você vai falar. Você pensou algo, considera, delibera, vê os prós, os contras, dá um tempo no seu pensamento. Isso vai trazer fruto? É edificante? Vai fazer bem? Você não vai se prejudicar? Aí faz as considerações. Chegou a uma conclusão benéfica? Aí você fala. Isso é uma boa utilização da língua. Impulso, consideração, ver os prós e os contras daquilo que você ainda vai falar, você não falou ainda. E depois você põe em ação o teu pensamento, você fala. Então, quando você pula da primeira fase do impulso para o terceiro, que é a fala, você é uma pessoa impulsiva. E isso é uma receita para problemas. É o falar sem pensar. É o falar sem considerar, sem deliberar, sem pensar nos prós e os contras. Aí pronto. Falou apenas ao vento. O que você falou sem pensar, ixi, vai ser difícil. Então, não tome decisões apressadas. É melhor ser considerado indeciso do que afoito. Tá? Pensa bem nisso. Não tome decisões apressadas. É melhor ser considerado indeciso do que afoito. Fuja de situações onde a pessoa fala: vai, fala logo, eu quero saber o que você acha, qual é a tua decisão. Vai, não dá tempo, fala logo. Não faça isso. A pessoa te fez uma pergunta, pensa antes de falar. Porque depois que saiu da boca, não volta. Então vamos lá. Aí vem a palavra de Deus, essa preciosidade. Vamos ler em João, capítulo 3, versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Olha que coisa boa. Quem pratica a verdade não tem medo da luz incidir sobre a vida dela. Essa pessoa, ela se permite ser iluminada, ser perscrutar, entrar na pessoa, verificar o que ela faz. Então, ela não tem medo, porque as suas obras são verdadeiras. E elas são feitas em Deus. Ela busca a palavra de Deus, busca saber a vontade de Deus na sua vida. Ela ora, ela deixa o Espírito Santo agir. Então ela não tem medo. Pode escafurdar a vida, pode vasculhar a sua vida, que não tem problema. Ela não tem medo.
Vamos lá. Olha o contrário disso. Lá em João, capítulo 8, versículo 44. Olha Jesus falando: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha só. O contrário. Quem se esconde, quem não está na verdade, tem como pai o diabo. O diabo é o pai da mentira. Então, quem gosta de mentira, quem não se importa com a verdade, não adianta. Quem comigo não ajunta, espalha. Se você não é de Deus, você não é neutro, não fica sem nada. Você é do diabo. Você quer ficar nessa situação? Então busque a Deus. Busque a verdade. Se arrependa da mentira, do engano e comece a praticar a verdade. E aí sim você vai poder dizer que é de Deus. Aí sim a sua vida vai concordar com o que você fala. Não adianta falar uma coisa e ser outra. Porque tudo que é feito em oculto é revelado no telhado. O que é feito dentro do quarto, quando é descoberto, ele é revelado em cima do telhado. Todos ficam sabendo. Nada vai ficar escondido. Pode demorar anos, mas um dia é revelado. Vamos ler lá em João 8 também, nos versículos 39 a 40. Ainda é Jesus falando. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Os judeus falando para Jesus. E Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Jesus estava falando para aqueles religiosos que estavam com intenção de matar Jesus. Ficavam o tempo todo perseguindo Jesus e queriam a morte dele. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se fosseis filhos de Abraão, vocês fariam a obra de Abraão. Mas vocês procuram me matar. Justo a mim, que sou um homem que tenho falado a verdade. E é uma verdade que eu tenho ouvido de Deus. E Abraão não fez isso. Então, eles se diziam filhos de Abraão, mas não faziam as obras que Abraão fazia. Então, a vida deles não combinava com a fala. Vamos ler lá em Malaquias, lá no final do Velho Testamento, Malaquias, do Velho Testamento, 2, capítulo 2, versículo 6. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Isso era o que Jesus vinha fazendo ali naquela época que ele estava falando para esses homens. Porque a lei da verdade estava na boca dele. E não se achou iniquidade no lábio dele. Ele andava em paz e retidão. E apartou a muitos da iniquidade. Então, João Batista veio com a pregação do arrependimento, preparando o caminho. E Jesus veio falando do caminho, que ele era aquele que iria trazer a salvação. Então a verdade estava na boca dele.
Vamos lá para João 14, versículo 6. Disse-lhes Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus então se revela. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém se aproximaria do Pai se não fosse através da vida dele. E através da morte e ressurreição, que depois iria acontecer. Lá em João 18:37. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? E Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Jesus estava perante Pilatos, Pilatos questionando ele, falando: você é o rei dos judeus? Você está se dizendo rei? E aí Jesus usa a palavra proferida pela boca de Pilatos e discorre a respeito da verdadeira função dele na terra. Para isso eu nasci, para trazer a verdade e para dizer que todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então quem fosse verdadeiro aprenderia com ele, porque ele falava a verdade. Então vamos lá em Salmos 91, versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Jesus falando lá para Pilatos que ele é a verdade. E já lá em Salmos, bem antes, falava que em Deus, debaixo das asas do Senhor, você poderia estar seguro. E a verdade de Deus seria escudo e broquel. O que é um escudo e o que é um broquel? Os dois são escudos. Só que o escudo, chamado escudo verdadeiro, né, legítimo, é grande e pesado. É aquele escudo grandão. E o broquel é um escudo pequenininho. Ele é pequeno e circular. E ele é usado no antebraço, amarrado no antebraço, ou até numa das mãos. Ele é pequeno. É para quando você está muito próximo do inimigo e você se protege contra os golpes e os ataques. É uma defesa assim, muito próxima do inimigo. É um escudo pequeno. Ele normalmente era feito de madeira e ele era recoberto com ferro, com aço, com couro, sabe? Então ele tinha essa proteção por cima da madeira. E ele era muito útil numa guerra, num confronto frente a frente do inimigo, né? Então, a verdade de Deus, ela é esse escudo. Ela nos protege quando nós estamos num combate, numa luta corpo a corpo com o inimigo. Então, a verdade, ela é uma proteção. Ela é muito útil. Porque quando você fala a verdade, o inimigo, ele não tem mais poder para... Vai falar o quê? Se você já falou a verdade, se você não tem nada a esconder, o que o inimigo vai usar para te chantagear? Se você já falou a verdade. Se você é uma pessoa franca, que não esconde quem você é, não esconde a sua vida, não esconde as suas atitudes. Você é franco, você é sincero. Aquilo que você fala combina com o que você faz. Então, a verdade, ela é esse broquel.
esse escudo que você está ali no confronto diário com o inimigo, te protegendo. Então, utilize a verdade de Deus como esse broquel no teu dia a dia. Vamos lá para Zacarias 8,16. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu companheiro. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. De novo, é um conselho que está na Bíblia. Essa Bíblia que estão querendo a toda hora alterar. Veja o que a Bíblia fala. O que Deus revelou através da sua palavra. Eis as coisas que vocês devem fazer. Falem a verdade, cada um com seu companheiro, com a pessoa que você está junto no dia a dia. Executar juízo de verdade. Sabe, o juízo, a justiça, fale sempre, olha, se tem algum erro, se avise a pessoa para que ela possa se corrigir. Mas isso tudo com paz, não com agressividade, não com falta de educação, mas com amor, nas vossas portas, quer dizer, na sua casa. Quando você sai da tua casa, com teu vizinho, no teu trabalho, faça isso. É um conselho de Deus. Você está vendo como a gente pega preciosidades na palavra? Vamos lá em Provérbios 12, versículo 17. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Quando você fala a verdade, você mostra o que é justo, o que é correto, o que vai trazer solução para problemas. Mas quem fica mentindo, falando, não foi bem assim, e contradiz a tua verdade, essa pessoa é enganosa. E aí que é bom usar a acariação, confrontar as duas pessoas e você descobre quem é o verdadeiro. Vamos lá para Efésios 4:25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Deixa a mentira. Fale a verdade com as pessoas com quem você convive. Seja verdadeiro. Nós somos membros uns dos outros. Principalmente na casa de Deus. Principalmente você que se diz filho de Deus, com os teus irmãos da fé. Fale a verdade sempre. Custe o que custar. Muitas vezes a verdade vai trazer até um desconforto. Mas fale sempre a verdade. Porque nós somos uma célulazinha no corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros. Nós formamos a igreja. E a igreja é o corpo, Jesus Cristo é o cabeça. Precisamos falar sempre a verdade. Custe o que custar. Vamos lá para... olha aqui, ó, Efésios 4:15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, que é Cristo. Então vamos seguir a verdade, mas a verdade em amor, que assim a gente cresce, tá? O corpo vai crescendo, não fica aquele corpinho raquítico, nanico, que não se alimenta. Mas a gente cresce, sendo Cristo a cabeça do corpo. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Tudo que a gente faz será manifesto. O dia, quando falo dia, é o dia claro, iluminado.
né? Onde bate sol, onde bate luz, vai mostrar as nossas obras. E ela vai ser provada pelo fogo. O fogo vai queimar tudo que é palha, tudo que é falso, tudo que não tem consistência. E só vai ficar o que é ouro, o que é puro, o que é precioso. E a verdade é preciosa. Então, quando o fogo de Deus passa, quando queima a nossa vida, precisamos estar na verdade. Porque se formos só palha, a gente vai se queimar inteiro, vai ser destruído. Então vamos buscar a verdade sempre. João 14, versículo 17, estamos acabando. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Quem é esse mundo? Aquele que já lemos. Eu não quero ouvir o que é reto, só quero ouvir lisonjas, só o que agrada o meu coração. Quem vive assim não pode conhecer o Espírito da verdade, porque não tem interesse. Porque não vê nem conhece, não busca. Mas vocês conhecem, porque esse Espírito habita convosco, ele está em vós. Vamos lá em Salmos 85, versículos 10 e 11. A misericórdia e a verdade se encontraram. É uma coisa poética. Olha que bonitinha. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra, e a justiça olhará desde os céus. De uma forma romântica, poética, Deus revela que a misericórdia de Deus e a verdade, elas vão se encontrar. Quem é misericordioso conosco? É Deus. E a sua misericórdia trouxe a verdade, que é Jesus. Então, a misericórdia de Deus foi Jesus na nossa vida, trazendo salvação. Jesus subiu aos céus e 10 dias depois envia o Espírito Santo, que também é Deus, é um da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele vai trabalhando na nossa vida para buscarmos sempre a verdade. E aí, quando tem verdade, tem justiça. Por isso que eu falei, não é fácil você falar a verdade. Porque a justiça, muitas vezes, é a correção daquilo que a gente faz. Se a gente faz alguma coisa errada e vem o que é justo, o que é justo vai confrontar o nosso erro. Então nós precisamos também acreditar e perceber a justiça de Deus na nossa vida. O Espírito Santo trabalhando em nós, tirando aquela escória, tirando aquela sujeira da nossa vida, do dia a dia, e queimando a cada dia a nossa vida e deixando o que é ouro, o que é puro, o que é firme. E aí fala, a justiça e a paz se beijaram. Elas se tornaram uma, elas estão próximas, elas são íntimas, a justiça e a paz. A verdade brotará da terra, e a justiça olhará desde os céus. A verdade será uma constante na nossa vida, e a justiça de Deus, olhando do alto, vai enxergar o sangue de Cristo cobrindo os nossos pecados. E a cada dia a gente vai se melhorando, sendo verdadeiro em Deus. E essa verdade, reinando em nós, vai trazer uma vida
correta. E esse é o trabalhar do Espírito Santo em nós. Jesus está voltando e Ele quer a sua noiva branca, limpa, verdadeira. É fácil? Não. É possível? Em Deus é. Ele já fez tudo por nós. Já fez tudo. O Espírito Santo está aqui, nos ajudando no dia a dia. Então que Deus nos abençoe, que nos fortaleça e que possamos ser pessoas sempre verdadeiras. Essa é a palavra de hoje. Verdade. Que vivamos na verdade. Deus abençoe, meus irmãos. Tenha uma excelente semana na presença de Deus e deixe o Espírito Santo agir na sua vida. Amém.